eu vim, né, chegar até aqui para poder falar desses direitos. Eu tenho 3 filhos, eu já era mãe de 2 meninas, e eu recebi o 3º filho. E quando eu recebi o 3º filho, eu descobri que ele, depois do nascimento dele, que ele tem síndrome de Down. E eu tenho 33 anos, então eu sou de uma época, e muitos dos senhores também, acredito que sejam, da mesma época que a minha, em que a gente não convivia com pessoas com deficiência na escola, na sociedade. A gente não teve a oportunidade desse convívio. E isso, eu vejo que quais são as consequências disso hoje na sociedade. Quando a gente pensa, né, em pessoa com deficiência, quando a gente remonta lá na antiguidade, elas nem eram consideradas pessoas, elas eram seres descartáveis. Era permitido na antiguidade que os pais, quando recebiam uma criança, né, um filho, um bebê com uma deficiência visível, aparente, era permitido que aqueles pais colocassem no rio, até mesmo os índios deixassem na mata, porque não era uma condição aceita em nenhuma das sociedades. E ao longo do tempo, com o cristianismo, isso veio mudando, veio modificando, né, com a mensagem de Cristo, em que todos somos pessoas, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que um número muito grande de pessoas ficaram com deficiência em razão da guerra e precisavam dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, à medida que isso foi reverberando na sociedade, começaram a se discutir a possibilidade de se reconhecer como de fato, se estiverem cansados, não se esqueçam que existem outras pessoas, outras instituições, outras casas que acolhem os nossos filhos, né? Hoje, com muita alegria, eu tenho, assim, né, graças a Deus, temos instituições aqui na cidade que acolhem pessoas e familiares com transtorno de espectro autista. Temos a PAI, temos o CREE, que é uma iniciativa assim, muito bonita, muito grandiosa do nosso município, há um tempo atrás, instituído por uma mãe que tinha tem um filho com autismo, não sabia como que ia fazer o tratamento adequado, que a rede não disponibilizava um tratamento adequado para ele. E pela luta dela, hoje o CREE atende muitas crianças. E de uma forma assim, de muita excelência, sabe? Então, que bom que nós temos essas pessoas. E eu estava falando assim, né, da minha situação, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu comecei a pesquisar como que eu ia fazer. Porque, como eu disse, eu vim de uma cultura social em que pessoa com deficiência não era assim, era considerado já pessoa. Mas quando eu era criança, os termos que as pessoas utilizavam, as próprias crianças e as pessoas adultas, eram termos extremamente pejorativos, né? Imagina hoje o peso de uma palavra, você falar que é uma pessoa inválida. Isso não existe mais. E se existe, por alguma maneira, não deve existir. Inválido. Antigamente, né, eu usava esse termo também, portador de deficiência. Como é que porta uma deficiência? Portar isso aqui, ó. Eu pego e carrego. Não. A deficiência é da pessoa. E a gente precisa reconhecer, primeiramente, a condição de pessoa. Então, depois que eu recebi esse diagnóstico, comecei a pesquisar, eu vi que em São Paulo tinha uma secretaria específica de pessoa com deficiência. Eu achei isso, assim, muito interessante, muito proveitoso. E comecei a pesquisar o que tinha aqui. Na época a gente não tinha, hoje a gente já tem um conselho municipal que trata desses assuntos, do qual eu também faço parte, ele chama COMPET, que é Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.
Hoje a gente já tem uma comissão estadual da pessoa com deficiência, que graças a Deus já é alguma coisa. Essa comissão, a comissão estadual, ela busca discutir as leis da pessoa com deficiência no estado de Minas Gerais. Eu tratei, né? Graças a Deus ainda tenho uma boa convivência com o deputado, o professor Wendel, que foi presidente dessa comissão. Ele continua deputado, mas hoje ele não é o presidente, ele faz parte da comissão. E a gente vem caminhando, graças a Deus. Pode passar. Aí, né, fiz a minha apresentação. Antes de ser advogada, eu falo que eu sou a mãe do Henrique, que é caracterizado com síndrome de Down, e faço parte dessas comissões. E eu também sou membro do grupo Juntos Somos Intensíveis. A gente, graças a Deus, fizemos um trabalho muito bacana no ano passado. Nós emitimos algumas carteirinhas da CIPTEC aqui no município. E também sou fundadora do grupo Life Down de Umbá, que é um grupo também, hoje ele não está assim tão ativo mais, mas ele continua existindo. É um grupo de pais que se reúnem para trocar informações a respeito da síndrome de Down e todo esse universo. Pode passar, por favor. Então, pessoa com deficiência, né, iguais na diferença. Como eu tinha dito, há um tempo atrás, começou a discutir, né, a respeito desse tema, e a Organização das Nações Unidas fez um estudo, um levantamento em 2019, que 17,3 milhões de pessoas acima de 2 anos de idade, eles têm algum tipo de deficiência, ou seja, uma parcela muito grande da população. E à medida que o tempo passa, né, com a idade, esse número de pessoas com deficiência ele tende a aumentar, sendo uma a cada 4 pessoas. E os estudos científicos apontam que cada vez mais essa parcela da população ela vem aumentar. Então, assim, antigamente, a gente não ouvia falar, falando agora do autismo, a gente não ouvia falar o que é autismo. Esse termo autismo ele vem sendo utilizado relativamente há pouco tempo. E através dos estudos, né, dos estudos técnicos, médicos, e pode passar, por favor. E é tão engraçado isso, porque a deficiência ela atinge um número tão grande da população, e por que esse tema ainda é relativamente pouco falado, pouco tocado, né? Eu vejo mesmo como uma questão amplamente cultural, aqui no nosso país principalmente. Então, a partir de 1980, surgiu um movimento chamado Nada Sobre Nós Sem Nós. O que a área social, né, ela pensa? Que a deficiência ela está ligada à pessoa, mas ela está ligada principalmente àquela obstrução social que a pessoa encontra com as dificuldades que ela tem. Então, muito se fala sobre essa questão das dificuldades, mas o mais importante é que se ouça a pessoa com deficiência, ouça quem está nesse lugar. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez eu estava promovendo uma palestra e aí já estava tudo acertado para o lugar que ia ser, e aí depois que já estava tudo acertado, me deu um toque assim que o lugar não era acessível. Aquele lugar ele era de escada. Então como uma pessoa com deficiência física vai chegar até lá? Não tem condição. Então muitas vezes quem está formulando as leis, quem está envolvido nessa questão, não tem noção de que uma pessoa passa. Então é muito importante na formulação dessas leis que se ouça tanto as pessoas com deficiência quanto os familiares, porque nós, mais que ninguém,
sabemos das dificuldades que essas pessoas enfrentam. E esse movimento diz respeito a isso, né? Nada de criar leis sem que nos ouçam. Então esse movimento ele ganha cada dia mais amplitude, mais movimentos sociais, mais organizações vêm acontecendo. E a gente falando desse mês, né? O mês de abril, um mês instituído pela ONU a partir de 2006 como o mês do autismo. Dia 2 é o Dia Internacional de Conscientização do Espectro Autista. E essas datas elas servem para quê? Na verdade, é que a gente possa parar um pouco, igual nós estamos aqui parando e refletindo sobre a importância, sobre até onde estamos caminhando e até onde queremos chegar. Porque, por exemplo, nas escolas, né, muitas crianças ainda que não tiveram convivência com uma pessoa com deficiência não sabem o que é autismo. Quantas e quantas vezes eu já estive em locais de convivência social, em que as crianças chegam para o meu filho, querem brincar, mas olha para a cara dele, vê que ele é diferente, olha para mim, olha para ele, olha para mim, olha para ele, e não sabe como reagir. E assim não só crianças, outras pessoas também. Então, está aí a importância da gente falar cada dia mais a respeito desse tema. No dia 21 de março também é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, e tem um porquê dessa data, né? O 21 seria em alusão aos 3 cromossomos, e março também, né, o mês 3, o 21 também alusivo ao número 3. E o autismo eu pesquisei, então não tem assim, foi instituído pela ONU, mas eu não descobri ainda o motivo de ser o mês de abril. Mas esse mês também é um mês que está ligado ali diretamente ao mês de março, são datas em que se comemora, assim, às vezes até em conjunto, fazemos atividades nas escolas, no município. Então eu vejo assim, como que o movimento em prol das crianças com autismo, né, das pessoas com autismo, com espectro autista, ele tem crescido vertiginosamente. E graças às pessoas que até hoje estão aí lutando para um reconhecimento social. Pode passar, por favor. A questão da nomenclatura, né? Como eu já disse, as palavras elas têm muito peso. Então, como eu disse, né, a pessoa chamar uma outra pessoa que por uma condição que a pessoa também não tem culpa nenhuma, a pessoa nasceu daquele jeito, utilizar termos tão pejorativos, tão pesados, não é uma coisa legal. E a Constituição de 88, né, que foi uma das primeiras constituições a reconhecer alguns dos direitos da pessoa com deficiência, ela utilizava essa palavra, portadores de deficiência. Então, por isso, muitas pessoas até hoje utilizam esse termo, mas não é o termo correto. Como eu disse, o termo correto é pessoa com deficiência reconhecendo a pessoa. Ou então PCD, né? Também a sigla é bem utilizada, PCD. Pode passar, por favor. Então, assim, tem aqui um breve histórico assim, da linha do tempo, né? Que antes da Constituição de 88, já foram se pensando, né, através de assembleias, criação de coordenadoria nacional para a integração da pessoa com deficiência, e depois em 88 nós estamos aí com 35 anos de Constituição Federal, em que foi reconhecido, né, a pessoa com deficiência, e a partir daí, né, vou falar de cada uma delas, porque se a gente for falar aqui de direito da pessoa com deficiência, dá uma pós-graduação. Pode passar, por favor. Em 1990, o ECA, né, reconhecendo ali o direito da criança e do adolescente, que é um marco assim, fenomenal na nossa história. E a partir daí começou a criar, né, censo e identificar onde estão essas crianças, aonde estão essas pessoas. Em 91 foi criada também a lei de cotas. Pode passar, por favor. Pode passar. Depois.
E assim outras leis, né? Ó, em 96, o Programa Nacional de Direitos Humanos, a PNDL. Em 96 também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em 99 a Comissão Brasileira do Braille. Pode passar, fazendo favor. Libras foi reconhecido também como uma linguagem, né? Decreto de acessibilidade, Lei do Cão-Guia, Conferência Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, regulamentação do benefício PPC. Pode passar, por favor. Ah, tá. Aqui, é isso que eu estou procurando. E, finalmente, em 2015, né, foi instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto, eu falo que é a nossa Bíblia. Tudo que a gente precisa está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Questões sociais, questões familiares, sucessórias, questões relacionadas à educação, esporte, cultura, lazer, previdência social, trabalho, educação, tudo está ali. E claro que, como qualquer outro estatuto, né, existe a necessidade de se regulamentar algumas das questões através de outras leis, outros decretos, outras portarias, mas a nossa base hoje, quando a gente fala direito da pessoa com deficiência, eu sempre me reporto ao Estatuto. O que o Estatuto fala? É uma Bíblia mesmo. Precisa olhar lá, qualquer um, não só eu como advogado, qualquer um de vocês, pais, professores, tu sempre que precisar, procura lá na internet, Palácio do Planalto, lei, o número da lei está lá, não está aqui não. Mas ela é de 2006, 6 de junho de 2015. E é de fácil acesso, então tudo que você pesquisar, tudo que você precisar a respeito de direito da pessoa com deficiência, você encontra no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pode passar, por favor. Então, antes do Estatuto, né, foi criada uma importante lei também, chamada de Lei Berenice Piana, né? Isso, Berenice Piana, que ela era uma mãe, uma ativista, que lutava pelo direito da pessoa com espectro autista, e através dessa lei foi reconhecido o autismo como deficiência. Então, assim, um outro marco importante também nessa história, que foi essa lei Berenice Piana. Então, ela é de 1990, né? 12 anos depois da Constituição Federal. Pode passar, por exemplo. É 2012? Desculpa. Não. Pode passar. Não, pode. Pode passar. Então, desculpa, gente, eu que ler errado. Tá. Então, assim, eu vou falar brevemente aqui, porque eu pretendo ser breve, porque a gente tem outras coisas. Então, eu vou falar aqui alguns dos direitos mais comuns e qualquer coisa também vocês podem me procurar, estou à disposição aqui. Então, o que a pessoa com deficiência tem direitos? Direitos mais comuns, né? O BPC, Benefício da Prestação Continuada. O que é isso? É um benefício, como se diz, prestação continuada. Não é aposentadoria, é um benefício pago pela Previdência Social àquela família que não tem condições de sustentar o filho com deficiência. Então, ele analisa dois critérios: renda e deficiência. Se, no caso a criança, né, se adequar a ela, é garantido esse benefício. Ele não é cumulativo, ele não repassa de filho para mãe, de filho para outros familiares, e ele também não tem 13º salário. Então, é um benefício de auxílio mesmo para aquelas pessoas que não têm condições de sustentar. Então, às vezes acontece, muitas das vezes as pessoas precisam do benefício. E aqui resolveu-se pelo centro para ter não ficar esse atendimento ao aluno. E nesse primeiro ano, que foi o de 2010, nós atendemos durante o ano todinho 75 alunos com necessidades educacionais específicas. Não
tinha nenhum autista. O primeiro autista surgiu em 2011, no mês de março. A secretaria chegou a mãe está presente aqui, Vanusa, e procura de um espaço para atender o filho dela com o diagnóstico do espectro autista. E daquilo, eu lembro que chamaram na parte de cima e falaram, nós vamos ter que rever, e foi o marco de tirar o CAE daquele primeiro pequeno espaço ali, que o Samuel fala muito, onde hoje funciona o setor do transporte, e buscar uma outra local, porque nós precisávamos de espaço com mais tranquilidade, primeiros movimentos, essa questão toda. E dali, quando chegou em junho desse mesmo ano, nós fomos para a Rua da Harmonia. E lá, com a entrada do Caio, foi dando entrada a outros tipos, outras crianças com autismo, foi chegando. Então, 2011, começou com ele, daí vieram os outros. E o que eu digo para vocês hoje? 2023. Nós temos no CAE, da faixa de 3 anos a 5 anos, 90 crianças com o diagnóstico do TEA. Dessas, da faixa da educação infantil, eu tenho na lista de espera 80 crianças esperando a vaga. Dessas 80 crianças, 65 têm o diagnóstico, ou está quase em fechamento. Eu só estou falando para vocês verem no município como isso vem. É porque coisa. Não. Hoje tem uma facilidade de se buscar, tem mais informação, os pais estão buscando mais cedo. Na faixa do ensino fundamental, que é dos 6, vamos no fundamental 1, a faixa de 10 anos, nós temos cerca de 75 alunos matriculados no CAE em atendimento. Na lista de espera, nós temos 50. E também temos no Fundamental 2, que é o aluno do 6º ao 9º ano, também nós temos uma faixa menor, que é cerca de 10 alunos, e também na lista de espera, cerca de uns 10. Então, eu estou falando em números para a gente entender 2008, 2011, na realidade, hoje. Porque aí o CAE saiu da Rua da Harmonia, veio aqui para Monsenhor Paiva Campos. É um espaço até então, na época, era grande coisa, que agora não. Mas a gente está aí, a nossa instituição está sendo construída, toda adaptada, toda que vai atender. E antes de eu dar continuidade, o que falta, que eu sinto hoje, que a gente precisa buscar aqui em Ovato, é uma instituição local que vem atender dos 15 anos para frente. Eu sinto isso. Eu fico com o coração muito doído de, quando chega uma certa idade, a gente não tem, por exemplo, eu não consigo mais atender o CAE. Eu não tenho espaço físico. A gente precisaria de um local mais amplo, que pudesse ter coisas ao e esse público está precisando. Porque esses adolescentes e adultos também, eles têm que dar uma continuidade, porque eles começaram, tem um desenvolvimento, você vê o progresso, e se não tem essa instituição para acolher, para dar continuidade, acaba, né, Valdélia, que nós temos vamos falar da FAI, da questão rural, tudo, mas eu acho até pensar no caso, até por causa de alguns que tem como ser direcionado ao mercado de trabalho. Então é uma faixa que a gente acho que está precisando um pouco do olhar, não sei se concorda comigo, eu vejo em relação aos pais e em outros aspectos. Quanto ao CAE, como se dá a entrada ao CAE? O CAE, de acordo com o regimento, que é a nossa lei de formação, ele é uma instituição do municípo, mantida pelo município. Nós
nós começamos a ter a ajuda do governo federal tem somente 1 ano e meio. Antes era todo mantido pela prefeitura. E nessa coisa, o que a gente faz? A prioridade primeiro é para os alunos da rede municipal que estão matriculados nas escolas municipais. Nós hoje temos 33 escolas, uma demanda muito grande, tanto que o nova sede vai ser uma sede para comportar 500 alunos no CAE, esclarecendo, apesar de ser um complexo, não vai ser uma única, a Escola Irmã Maria e CAE, eles não vão ser juntas, germinadas. São no mesmo espaço, mas são espaços, cada um com o seu, porque o CAE tem que ter o espaço ambiental que precisa e da escola. Em relação a essa questão, nós recebemos, né, assim, desses alunos, a prioridade é para os alunos do município, sendo que se eu não tiver demanda do município, que é muito difícil, eu vou atender ao Estado e depois até um aluno de escola particular, porque a gente tem que pensar o seguinte: todos são países que estão aqui, só que a demanda hoje está muito grande no município, principalmente na faixa da educação infantil, e por isso que as filas, tem muitos casos às vezes que estão na fila e a gente vai... Quando o aluno é da escola municipal, nós recebemos ou a diretora, que é a gestora da escola, ou a supervisora faz um encaminhamento. Nós temos uma questão formulária de passagem requerendo essa vaga, requerendo uma avaliação do aluno, e o CAE vai. Quando também existem casos que a própria família procura, a família pode procurar a instituição diretamente também. São casos, a gente coloca na lista, explica, entra em contato. Mas hoje nós temos recebido uma demanda muito grande dos especialistas da área da saúde. Então, os próprios psiquiatras, neuros, fisioterapeutas, já colocam lá no final do laudo procurar fono, isso, porque é. E não só de especialistas aqui de Ubá. Nós temos pessoas que saem daqui, levam o filho para consultar lá em Belo Horizonte, chega lá em Belo Horizonte, o médico recomenda o CAE aqui em Ubá. E em Juiz de Fora também. O Dr. Rogério, em Juiz de Fora, vive colocando e fazendo a recomendação. Então, o CAE hoje é uma instituição que teve um avanço, precisamos avançar muito mais, e que a gente presta lá não é um reforço escolar. A parte escolar, que é a parte das habilidades, das competências ligadas, de acordo com a BNCC e coisa, também é realizada. Mas nós trabalhamos na área motora ampla, né, que é a apraxia ampla, a apraxia fina, que é a motora fina, para dar à criança, quer dizer, uma estabilidade corporal, uma estabilidade também dos membros superiores, para uma possível, às vezes, escrita. Nós trabalhamos também a área da interação social, muito importante, não só no autismo, mas em outros transtornos e deficiências também. Nós trabalhamos não a parte clínica, tanto que nós nunca tivemos problema com nenhum profissional da clínica. Nós trabalhamos o fonológico pedagógico, que é ligado à chamada, quem é da área, consciência fonológica, que é a criança aprender que as letras têm sons, que as letras... a gente tem movimentação da boca para você conseguir. Trabalhamos também a autonomia, que é o principal item, porque se eles tiverem autonomia, eles vão exercer a cidadania da forma que eles podem exercer. Por isso, de vez em quando, vocês devem ver, às vezes a gente saindo, fazendo algumas visitas, levando a criança numa papelaria, no mercado, para ela ver como é que funciona o processo da compra em si, exercitando isso na prática.
E trabalhamos também, passamos, principalmente na questão do TEA, eles são bem restritos, muitos na questão da alimentação, então nós buscamos a ampliação do repertório alimentar, isso dentro do TEA. E temos também nas outras deficiências, o ensino do Braille, o ensino da Libras, que faz parte do AE, que todo esse complexo. E é esse serviço que o CRIP vem prestando há 13 anos aqui em Ubá. A cada dia a gente, com a preocupação de vir prestar melhor esse serviço. E o que eu digo vendo que a criança com o diagnóstico do TEA hoje, que entra lá com 3 anos, e ela vai sendo trabalhada juntamente, às vezes ela está na estimulação na PAI também. Quando ela chega no primeiro ano, que é os 6 anos, sabe qual a reclamação que eu recebi de 2 diretores esse ano? Os meninos estão melhor do que os outros. Falei, olha, mas isso não é reclamação não, isso é um louvor pra gente. Eles estão sabendo nada do que os outros. Eu falei, não, isso é para vocês verem. Eles podem ter algumas áreas, como a interação, a comunicação, um déficit aí, mas em outras áreas eles podem estar à frente. Autismo quer dizer déficit somente. E é o trabalho que nós temos realizado com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, como se diz, investindo. Uma equipe formada com 33 pessoas atualmente, não só para muitos profissionais. Nós temos uma equipe de analistas, todos com graduação, especializações e buscando a cada dia. E é isso aí, se alguém tiver depois alguma dúvida, a gente esclarece. Obrigada pela oportunidade de expor o trabalho. Muito obrigado, Valéria, por estar aqui representando a Secretaria de Educação e também falando aí do trabalho do CAE, que é muito importante, que tem famílias que os filhos frequentam lá e o resultado a gente vê no filho dessas famílias, né? Passa para o trabalho da Valdênia e também a Valéria para falar também do atendimento que o APAI faz ali. E também registrar aqui que nós convidamos o representante da Secretaria de Saúde para estar aqui nessa audiência, ficar de mandar um representante e não mandaram. Confirmaram com a gente que viria, mas infelizmente não vieram. Mas se surgir alguma dúvida, algum questionamento, a gente vai fazer o registro aqui e nós iremos encaminhar para eles. Podem? Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, da pessoa do nosso presidente José Roberto, a todos os pais, profissionais que hoje estão presentes aqui. Hoje eu não vim falar da PAI somente, eu vim falar do trabalho que está sendo desenvolvido, como a Valéria bem falou, desde 2008 pela Secretaria Municipal de Educação do nosso município. Primeiramente, dizer que é um trabalho de muita relevância, é um trabalho que é destaque na nossa região, que ele tem aberto portas, olhares para que outros municípios façam algo parecido, que busquem inovações, e que desde 2008, com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, ele começou a caminhar, como a Valéria já comentou. E nesse sentido, a gente vê o trabalho do CAE despontando como um trabalho do atendimento educacional especializado que é realizado de maneira complementar ao trabalho que a escola realiza, O AE, além do trabalho complementar, ele também exerce um trabalho de apoio, onde a gente tem os professores de apoio da rede, uma conquista assim, que o município, que me dá muito orgulho de dizer que hoje a gente tem os profissionais, os professores, como já havia no estado, a gente tem os professores especializados,
em educação especial para atuar junto às crianças com deficiência, aos estudantes com deficiência do nosso município. Porque até 2021, esse trabalho do professor de apoio, ele era desenvolvido por estagiários, que na verdade eles atuavam como mediadores da aprendizagem, né? Porque o professor de apoio nada mais é do que isso, mediador da aprendizagem. Porque o professor regente, ele é o professor de todos os alunos. A educação inclusiva, ela é abrangente. Ela não é uma educação só para as crianças com TEA, com deficiência intelectual, com deficiência auditiva, visual, não. Ela é uma educação para todos os alunos, todos aqueles que possuem uma dificuldade. Hoje a gente percebe que no nosso município a gente tem muitas crianças que têm laudos, né? Mais de 700, e que não têm uma deficiência conforme a legislação prevê. Elas têm um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, outros transtornos, dificuldades no aprendizado, dislexia, né? Vários outras dificuldades que também fazem com que elas tenham essa necessidade educacional especial, né? Uma dificuldade para aprender. Então essas pessoas que estão lá apoiando essas crianças, eles fazem essa mediação entre o que o professor está, né, ministrando ali para os alunos, e ele faz aquele apoio específico que aquele outro aluno que tem uma necessidade, que tem uma deficiência ou que tem também um transtorno, com que ele possa aprender através daquela mediação. Ele faz adaptação de materiais, né? E hoje a gente pode dizer assim que na nossa região o nosso município é pioneiro, né? Nesse sentido. Nós, enquanto equipe, eu não sei se, acho que a grande maioria já conhece o NUPSE, que é o Núcleo Psicossocial Educacional. Esse núcleo ele foi criado no ano passado, em agosto. A princípio, ele foi composto por profissionais da área de psicologia e de assistência social. E a partir desse ano, de fevereiro, eu fui convidada para coordenar o trabalho dessa equipe, e também chegaram 2 pedagogos, né? Porque não tem como a gente falar de educação se a gente também não tiver um profissional da educação. Então, hoje a gente tem uma equipe que tem 3 assistentes sociais, 3 pedagogos e 2 psicólogos. Não. 2 assistentes sociais, 3 psicólogos e 3 pedagogos. E essa equipe tem feito um trabalho muito bacana junto às escolas. Desde o ano passado, foi realizada uma pesquisa junto às escolas para fazer um levantamento das necessidades das escolas, o que poderia ser feito com relação a essa política de inclusão, né? Porque o que se pretende fazer no município de Umbá é implementar uma política de educação especial na perspectiva inclusiva, que seja uma política de Estado, que independente de quem esteja, né, na gestão do município, que essa política ela permaneça, que ela seja uma política sólida e que não é uma política de governo. Pode entrar um novo, né, governo, mas essa política precisa permanecer. Ela não pode retroceder. Então o município buscou inovar, né, e criou também essa equipe para atuar também com apoio às escolas. Essa equipe atua como? Ela busca fazer uma interface com a rede, já que nós temos nossa assistente social, Juliana, está aí. Ela faz uma interface com a rede junto às pessoas que têm situações de direitos violados. Ela busca, né, fazer um trabalho junto com o serviço social, no atendimento às famílias, acolhimento. A gente não faz no NUPSE o atendimento clínico. É um trabalho totalmente diferente. É
assistente social escolar, psicólogo escolar. Então, o que a gente faz muitas vezes é acolher as famílias, receber essas demandas, fazer um encaminhamento aos órgãos competentes e, além disso, a gente vai, a partir de então, fazer a capacitação também desses profissionais, que até então era a Valéria, né, junto ao CAEE. Só que, como vocês ouviram a Valéria, a demanda para o CAEE, ela só cresce, né? E assim, até a questão do espaço ali para a Valéria, até ser construído, é um espaço pequeno, ela tem vários dificultadores, né, Valéria, nesse sentido. Então, a gente buscando fazer um trabalho, porque existe uma parceria entre o CAEE, a PAI, NUPSE, todos esses serviços, eles se conversam, eles têm, né, essa parceria. Então, a fim de promover, né, esse serviço de qualidade, a gente, com, né, o respaldo da Valéria, que fez esse trabalho muito bem, de acompanhar todo o processo de implementação do apoio, né, com o professor especializado na escola comum, hoje nós vamos fazer esse acompanhamento para também não sobrecarregar o CAEE com mais essa demanda, né, que já a demanda do CAEE já é muito grande com relação às crianças, às famílias e o atendimento de qualidade que é oferecido lá. Então, essa semana, a equipe do NUPSE está encerrando o trabalho das escolas com relação assim, ao levantamento, né, do número de professores de apoio. A gente sabe que esse início de ano foi um ano bem estressante para os pais, né, que ficaram aflitos com medo dos filhos não conseguirem o acesso ao professor, né, não conseguirem esse direito ao professor de apoio. Então, a nossa equipe esteve nas escolas, conversamos com pais, conversamos com diretores, com especialistas, analisamos caso a caso, mediante os laudos apresentados para a gente, né? A gente viu realmente, porque até então o município ele não dispõe de uma legislação municipal, né, que orienta como fazer essa contratação, quem tem direito, quem não tem. Nós buscamos esse respaldo na resolução do Estado, uma lei estadual, que é a resolução 4256, que é também seguida pelo Estado quando faz a contratação dos professores de apoio, né? E que essa resolução, ela traz a regulamentação do EE, né, tanto como forma de complemento das salas de recurso, como também para a questão do apoio, que é o caso dos professores, né, de apoio. Então, a gente buscou essas atribuições junto à legislação do Estado, né? E lá vem delimitando também qual é o público-alvo da educação especial, que é a pessoa com deficiência. Então, a gente muitas vezes recebia alguns pais falando: mas no ano passado o meu filho era atendido com professor de apoio e tal. Aí a gente perguntava: mas qual era a deficiência? Ela falava: não, ele tem TDAH. Infelizmente, essas crianças, né, que têm o TDAH, elas não são contempladas na legislação. A legislação é para a pessoa com deficiência, né? Apesar de muitas vezes essas pessoas terem necessidades educacionais especiais. Então, para isso, é oferecido o CAEE, porque às vezes a gente fica assim: meu filho ele precisa de professor de apoio. Mas ele não só precisa de professor de apoio, ele precisa da sala de recurso, lá no CAEE, ele precisa de um atendimento multidisciplinar que é oferecido na PAI ou em outra instituição, ele precisa de diversos apoios, né? Isso que faz com que a criança desenvolva. Então, a gente tem que pensar o seguinte: vamos buscar trabalhar juntos, né? CAEE, a PAI, NUPSE. O NUPSE veio para ajudar a traçar diretrizes,
a buscar novos serviços. E a gente quer, com isso tudo, criar diretrizes municipais, né? Fazer um trabalho voltado para a realidade do nosso município. De repente, a gente pode abranger uma demanda maior. A legislação do Estado que a gente tem hoje, ela prevê, né, um público-alvo tal. De repente, no nosso município, a gente pode considerar uma outra parcela, né, da comunidade. Isso vai depender, né, de um estudo, porque legislação, como a Mariana muito bem colocou para nós, legislação a gente tem muita. A gente não precisa de mais legislação, né? A gente precisa criar as nossas diretrizes baseadas nessas legislações, né? Então, eu gostaria de dizer que o NUPSE, ele funciona na secretaria e ele está aberto aos pais, aos familiares, né, de vocês, às vezes dos cuidadores. A gente está aberto para vocês conversarem. Muitas vezes a gente sabe que a queixa de vocês é muito grande com relação ao estresse familiar. O cuidador, né, várias pessoas, vários pais me mandam mensagens, tanto do NUPSE quanto da PAI, e a gente vê o quão cansados vocês ficam, às vezes, por conta do estresse, do corre para um lado, corre para o outro. A gente sabe que o dia a dia não é fácil. Leva para a escola, leva para o CAE, leva para a PAI, leva para o terapeuta. Isso tudo é muito cansativo. E às vezes não se encontra lugar para vocês mesmos, né? Com quem que vocês vão desabafar? Com quem que vocês vão, né? Porque a gente sabe que a criança precisa de apoio, mas os familiares também precisam tanto quanto elas. E às vezes só um ouvir, uma escuta qualificada, né? Que não tenha ninguém para te julgar, só para te escutar, te dar às vezes um feedback, clarear alguma coisa, né? Abrir uma outra possibilidade, isso já é o bastante, né? E a gente quer dizer isso para vocês, tá? O NUPSE está de braços abertos e de portas abertas. Algumas mães aqui já estiveram. Nós, infelizmente, a nossa equipe, a gente gostaria que nós tivéssemos mais pessoas na nossa equipe de outras áreas. Mas as pessoas que estão e que fazem parte da nossa equipe, elas, assim, uma coisa que a gente fala todos os dias, todos têm muita sede de fazer, têm muito boa vontade, e isso, assim, apesar de não ser um número grande de pessoas, faz toda a diferença, né? E a gente deixa, tá, esse recado para vocês, de que qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está pronto para receber, tá bom? Obrigada. Se quiser falar da igreja, pode falar só, pode ligar o microfone da mesa aí. Isso. Pode puxar para lá. Fica à vontade. Eu peguei esse resposta também. Assim, a gente vai ouvir Marina, né? Mariana. Depois a Marina, a Tatiana. Depois já vai abrir também para vocês fazerem as perguntas, fazer um comentário. E, embora não tenha representante da Secretaria de Saúde aqui, as perguntas que forem feitas em relação à saúde, a nossa assessoria vai anotar, nós vamos encaminhar diretamente para o secretário de saúde e posteriormente vai repassar para vocês, tá bom? Pode falar. Boa noite, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e cumprimentar todo mundo. Em relação à PAI, a maioria das mães que estão aqui, né, já me conhecem, eu sou responsável pela área da saúde, pelas avaliações. E o nosso trabalho é esse mesmo, né? A gente recebe os processos de avaliação. Eu sou responsável pelos processos do programa PIPA, né? Que é de 0 a 6 anos. Nós fazemos a acolhida dessas demandas. No processo de avaliação, né? A criança passa pela equipe multidisciplinar, né? Nós temos uma equipe completa, a PAI. Depois, nós entregamos o resultado da avaliação para a família, um plano terapêutico individual, né? Cada criança é
feito um plano terapêutico individual, porque apesar do diagnóstico, algumas demandas são diferentes. Após isso a gente orienta, da melhor forma possível como que vai ser esse tratamento terapêutico. E em relação ao setor do serviço social, a gente também orienta em relação aos direitos, aos deveres, principalmente, gente, porque a gente fala muito de direitos, mas a gente acaba esquecendo da questão dos deveres, a gente faz essas orientações e a gente faz os encaminhamentos adequados também, Graças a Deus, a gente tem essa abertura, com todos os órgãos municipais aqui, acredito que as demandas estão sendo sanadas. Mas em relação à questão dos atendimentos na APAE, nós temos uma fila de espera muito grande, tanto para os processos de avaliação, quanto para os atendimentos terapêuticos mesmo. Agora, dia 19 de maio, eu completo 9 anos que eu estou na APAE. Quando eu entrei, realmente a questão do transtorno do espectro autista quase não tinha, Nós atendíamos mais as outras questões, as outras deficiências. Agora, eu acredito que por ter a facilidade, de fechar o diagnóstico, das famílias mesmo estarem percebendo as características mais cedo, a Mari me conhece, as outras pessoas também me conhecem, eu também sou mãe de uma criança com TEA, então assim, eu sei da luta, eu sei de tudo que a gente passa. Então, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Nós estamos agora com um projeto, a partir de junho, de aumentar essa equipe de avaliação. Então, acredito que nós vamos conseguir fazer mais avaliações durante o mês e também atender essa demanda terapêutica. Tá? Estou à disposição para qualquer dúvida. Vocês sabem que podem procurar lá na APAE. E qualquer coisa também podem me perguntar aqui. Tá? Boa noite e obrigada. Antes de passar para a Tatiana e a Marina, eu vou passar para o Flávio Montes, secretário do Governo Social, para falar um pouquinho também do que a secretaria dele pode estar ajudando as famílias que precisam do apoio. Boa noite, presidente. Fala, seria breve.